Olá, seja bem-vindo ao vídeo de número 9 deste tópico 2 de algoritmos e estruturas de dados, vídeo final que encerra este tópico. Sou o professor Daniel Guerreiro e Silva. Estamos falando de listas duplamente encadeadas. No vídeo anterior vocês viram aí a discussão em cima desses três arquivos de exemplo que trabalham aí a implementação em C++ agora de uma lista duplamente encadeada para armazenar números inteiros. Agora vamos falar nesse vídeo especificamente de uma implementação que a biblioteca padrão da linguagem C++ oferece para uso pelos nossos programas, pelas aplicações que se desenvolvam com a linguagem C++, que é a biblioteca representada pela classe stdlist. Então, com essa classe stdlist, você consegue justamente criar estruturas do tipo lista, que trabalham com uma implementação de lista duplamente encadeada, e aí no caso é uma implementação de tipo genérico. A gente vai falar de templates e tipos genéricos nos tópicos vindouros. O que agora é importante a gente saber é que quando eu trabalho com um tipo genérico dentro da minha lista do tipo list, a classe list, oferecida pela STL, a biblioteca padrão do C++, basta eu declarar a classe list e abrir aqui, né, esse sinal de menos, esse sinal de mais aqui, e colocar aqui dentro o tipo do dado que eu quero guardar dentro deste objeto da classe list. Então veja que dessa maneira eu tenho um container, esse é o outro nome muitas vezes utilizado para representar, denominar estruturas de dados que trabalhem com múltiplos tipos de dados, tipos genéricos. Então eu crio daí um container para o tipo de dado T específico da minha aplicação, naquela ocasião do meu código que está em desenvolvimento. Então, basta eu especificar aqui, por exemplo, T é um int, é uma string, T é um outro objeto sei lá, você criou uma classe chamada ficha, e aí você quer criar uma lista para guardar objetos dessa classe ficha, e por aí vai. Bem, antes, importante essa ressalva, né, que se eu quero usar a biblioteca referente à lista encadeada da STL, eu tenho que incluir incluir o cabeçalho aqui, list, no início do meu código, né, pela diretiva include, e aí eu vou ter acesso ao uso dessa biblioteca com uma série de operações possíveis. Aqui eu destaco algumas dessas operações. Então vejam aqui, primeiro eu vou falar primeiro dessas operações aqui, que são análogas às operações que a gente implementou na nossa implementação própria, na nossa biblioteca própria de lista ligada de inteiros. Então aqui veja, a gente tem o método pushFront, que insere um elemento no início. Temos aqui o método popFront, que apaga o elemento. Fica aqui a ressalva que esse método ele não retorna o elemento apagado, ele só remove simplesmente, apaga para você o elemento. Temos o método pushback, que vai inserir o elemento no final, e você passa, claro, o elemento como parâmetro aqui do seu método. E o método popback, que apaga o elemento que está no final da minha lista. Aqui temos outros dois métodos, chamados um begin e outro end, que tem um tipo de retorno interessante aqui, que talvez vocês não conheçam ainda, que é o tipo iterator, a classe iterator. Iterator, o termo em inglês, né, para iteradores, é um tipo de objeto que serve de referência para outros objetos. Então, digamos assim, que é uma ideia análoga ao conceito de apontadores. Então, quando a gente trabalha com containers em geral, você tem nesses containers muitas vezes
métodos como esse aqui, begin e end, que retornam um iterador, entre aspas, apontador, para uma determinada posição da sua estrutura de dados, do seu container. Aqui no caso o begin, claro, retorna o iterador para o começo da lista e o end retorna o iterador para o final da minha lista. E aí esse iterador, ele vai ter, digamos assim, uma forma de uso, como eu falei, bem parecida com o uso de ponteiros. E ele serve como um mecanismo de apontamento que, né, sequencial para os elementos da sua estrutura de dados, de tal maneira que você consiga acessar, claro, o conteúdo apontado por ele, assim como ao incrementar esse iterador ou decrementar, ele, né, vai fazer o apontamento para o próximo elemento dentro daquela estrutura ou para o elemento anterior, caso você esteja fazendo a operação de decremento. Para entender melhor, não só o método begin e end dentro da implementação da classe list, da biblioteca padrão no C++, assim como os outros métodos, eu recomendo fortemente que vocês entrem no manual de referência da classe, da biblioteca aqui, nesse link do cplus.com. Eu vou agora ilustrar para vocês a página, para vocês entenderem um pouquinho mais, né, do que eu estou falando aqui, desse manual, dessa página de referência. O portal cplus.com ele é ótimo como, né, referência, justamente ele tem a guia de referência de todas as classes, bibliotecas que estão disponíveis na biblioteca padrão do C++. E aí, aqui, né, estamos na página específica da classe list, vocês vão encontrar justamente algumas informações a respeito da propriedade desse container, os parâmetros, os tipos, os membros tipo da classe. Você pode criar tipos dentro de uma classe, a gente não falou muito disso aqui, né? Mas e isso também é uma propriedade da linguagem C++, pode redefinir tipos e alocá-los dentro de uma da classe, assim como aqui vocês estão vendo as funções membro da classe, construtor, destrutor, operador de atribuição. E aqui, vejam só, tem a seção de iteradores ou métodos associados a iteradores. Então, por exemplo, se eu clico aqui, né, em begin, eu vou ter a referência, o manual explicativo da operação do método begin, que retorna justamente um iterador que aponta para o primeiro elemento na lista. Uma das coisas mais úteis nesses manuais de referência, em especial este daqui, né, do cplus.com, são os exemplos que eles colocam junto com os métodos, as classes, o verbete, o assunto que você está estudando ali dentro do manual de referência. Então vejam aqui esse exemplo que é bem legal de ver e entender um pouco de como opera, funciona um iterador. Eu estou aqui criando um array chamado myInts, esse array é de inteiros. Aqui embaixo eu declaro um objeto list para guardar inteiros, inclusive. Então veja, eu estou aqui informando, né, que o meu tipo genérico, na verdade, ele é um tipo int. Então eu quero instanciar esse objeto mylist para trabalhar com elementos int dentro da lista. E aqui passando argumentos para o construtor do objeto, no caso aqui passando a referência para o endereço inicial de um array e o endereço final desse array, que já vai ser pré-carregado como elementos dentro da minha lista ligada. Então eu já vou automaticamente inserir esses elementos, esses 5 elementos aqui vão ser copiados como elementos para dentro da minha lista chamada aqui mylist. E aí, aqui embaixo, vocês estão vendo, na linha 11, um laço for, um laço de repetição, que permite eu fazer justamente o percurso através de todos os elementos da lista. E eu faço isso justamente através de iteradores. Então, veja, eu peço primeiro para que o objeto mylist retorne um iterador para o início da lista. Esse iterador eu recebo na variável it, que é do tipo, claro, iterator. Então é o tipo iterator dentro da classe list, por isso, né,
essa declaração comprida aqui de nome, e aí eu vou repetir o processo, né, os comandos que vem, o único comando que vem a seguir, enquanto o meu iterador it for diferente do iterador que retorna quando eu, né, retorna associado ao fim da minha lista. E qual é este iterador? É aquele que o método end do objeto mylist retorna. Então o método end retorna o iterador para o último elemento da lista. Então, enquanto o meu iterador it não for igual ao iterador final, o iterador que aponta para o último elemento, eu repito o processo. E veja que aqui, ó, a cada passo eu incremento o iterador. Então, o iterador é esse objeto que permite um acesso sequencial nas duas direções de um determinado container, e esse acesso, né, é feito elemento a elemento através do incremento ou decremento desse iterador. Então, quando eu incremento o it aqui, é como se eu estivesse fazendo o iterador apontar para o próximo nó, para o próximo elemento da minha lista ligada mylist. E aí, o que eu faço dentro do laço? Qual é o comando que eu estou repetindo? Simplesmente uma operação de impressão na minha saída padrão de quem? Do conteúdo apontado por it. Então veja que essa notação aqui se assemelha muito à notação de ponteiro, justamente. Então eu posso usar o operador de dereferência do ponteiro, né, o asterisco, para pegar o conteúdo apontado pelo iterador, ou seja, o conteúdo do objeto para o qual esse iterador it faz referência, e daí imprimo esse conteúdo. No caso, eu vou imprimir um valor dessa lista de inteiros aqui, eu vou imprimir isso na minha saída padrão. Então, dessa forma, você consegue acessar de forma sequencial todos os elementos de um container da classe list da biblioteca oferecida, né, pela STL, a biblioteca padrão do C++. Voltando aqui ao slide, vamos aproveitar agora que a gente conheceu este recurso, né, da biblioteca padrão do C++, que é a classe stdlist, e vamos fazer um estudo de caso em cima da relação entre listas ligadas e vetores, puxando, né, retomando aquilo que a gente comentou lá no primeiro vídeo desse tópico, que há uma diferença entre a forma de alocação em memória dos arrays, dos vetores, para a forma de alocação em memória de listas ligadas. Enquanto o vetor, né, tem aquela alocação contígua na memória, as listas ligadas fazem um processo de alocação dinâmica em regiões distribuídas pela memória à medida que é necessário inserir um novo elemento dentro da sua lista. Então, para entender um pouco como isso pode gerar diferenças sensíveis no impacto da sua aplicação, imagine esse problema, esse estudo de caso que está sendo descrito no slide. Eu tenho um programa que calcula a nota final de vários estudantes de um determinado curso. E ao final ele gera uma lista de estudantes com essas notas finais. Aí, por alguma razão, você precisa ainda continuar esse processamento e fazer um processamento separando aqueles estudantes que tiveram uma nota, né, acima do limiar de aprovação daqueles que não tiveram sucesso e foram reprovados naquele curso. Então eu quero pegar uma lista de entrada e quebrá-la, né, dividi-la em outras duas listas. Qual seria a melhor estrutura para usar? Vector ou list? É a dúvida que a gente pode usar. Vector é a implementação, a classe Vector, que é a implementação oferecida pela biblioteca padrão do C++ para representação de arrays, podendo fazer um gerenciamento automático aí de tamanho, né? Então tem alguns benefícios em relação ao uso do vetor ou do array primitivo derivado lá da linguagem C, ou a gente usa o container list, esse que a gente acabou de aprender,
e que está disponível também pela biblioteca padrão. Para entender esse estudo de caso, a gente vai fazer uma simulação de um código, né, de um programinha que envolve vários códigos-fontes e que está disponível para vocês na página do curso, é o arquivo aedstudent.zip, que vai baixar essa série de... e vocês daí vão baixar uma série de códigos-fonte referente a várias classes, implementações de classes e funções que fazem esse trabalho de cálculo das notas do curso, média e geração da lista. Como são vários arquivos-fonte, fazer a compilação manual seria muito trabalhoso, então tem um arquivo Makefile aí disponível também dentro, né, do arquivo zip, e você daí pode simplesmente invocar o comando make para fazer esse processo de compilação. E aí nós vamos fazer a comparação da execução do programa que é construído né, com base na estrutura vector, que é o fails vetor, com o programa que é construído com base na estrutura list, que é o fails lista. Então, com esses dois cenários aqui, a gente vai comparar qual é o tempo que leva para processar uma lista de estudantes que eu tenho que separar, né, entre aprovados e reprovados com 100 estudantes e o tempo que leva para processar uma lista com 1000 estudantes. Vamos então ver no código como isso acontece. Então, vocês estão vendo aí a janela do Linux. Eu já estou aqui com o Atom aberto. Vocês, como eu falei, quando baixarem o arquivo .zip, vão ver que tem uma série de arquivos-fonte do tipo .cc. Esse exemplo ele é adaptado de um exemplo do livro do Andrew Koenig, o Accelerated C++, então vocês podem, se quiser, consultar o livro e entender com mais calma aí toda essa implementação. Eu não vou passar aqui pela implementação, pelos detalhes do algoritmo. O que importa mais para a gente é essa ideia de que os dois programas, o programa gera uma lista de estudantes com o cálculo das notas finais processado, e eu quero separar essa lista entre os estudantes aprovados e os estudantes reprovados. Então, esses códigos ficam à disposição para vocês estudarem com mais calma aí na casa de vocês. Aqui, o que eu vou pedir para termos mais atenção são nos dois arquivos vec.main, vec_main e list_main, que são basicamente a mesma, né, o algoritmo praticamente idêntico, só que um trabalhando com vector e o outro aqui, né, aqui em cima, trabalhando com list. Ou seja, né, um trabalha com uma estrutura de dados do tipo array, vetor, e o outro trabalha com a estrutura de dados do tipo lista encadeada, lista ligada. Então, deixa eu fechar aqui, abrir sem querer este fonte aqui, que agora não é interessante para a gente. Então, vamos lá, qual que é a ideia dessa comparação? Então, eu vou aqui, tem uma função que vai fazer a extração dos estudantes que falharam, né, que foram reprovados. Essa função está, né, ela está declarada em outro arquivo-fonte aqui, não vem ao caso, nem vou falar muito dela aqui, da sua implementação, mas ela está declarada, ela está definida, né, em outro arquivo-fonte, e ela vai receber justamente uma lista de objetos do tipo StudentInfo, da classe StudentInfo. O StudentInfo é a classe que modela a ficha de informações, a ficha de notas de um estudante dentro desse programa, e ela recebe como referência essa lista, né? Então aqui vocês estão vendo o operador de referência do C++, que serve, né, relembrando aqui também o conceito de computação para engenharia, né, passagem de argumentos por parâmetro, por valor ou por referência. A gente pode fazer a passagem por referência em C++, indicando que o tipo do parâmetro é
né, é alguma coisa, mais o ezinho comercial. Esse ezinho comercial aqui indica que a passagem é por referência, ou seja, que V aqui é uma referência ao objeto passado como argumento no momento que você fez a chamada dessa função. Você não está fazendo uma cópia do objeto para dentro aqui do parâmetro. O que faz sentido, imagina que você está trabalhando com uma lista com milhões de estudantes ou com milhares. Se você passa isso por valor, você teria cópias né, em memória de milhares de registros, muitas vezes de forma desnecessária. Você não quer, né, criar cópias, você só quer usá-las para leitura, para fazer um outro processamento. Então essa função extract fails vai receber a lista original e vai retornar a lista dos alunos justamente que falharam, que não foram aprovados naquela disciplina, nessa matéria. Então veja, o programa aqui ele é bem simples. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma lista de estudantes, vai ler essa lista de estudantes da entrada padrão. Então estou fazendo um processo de leitura aqui, usando o método read também oferecido, né, pela biblioteca padrão do C++, e aqui eu vou fazer essa leitura lendo o nome do estudante, jogando, desculpa, esse método read aqui não é o da biblioteca padrão, é uma implementação também aqui própria desse programa, né, de uma das que está disponível em um dos arquivos fonte para vocês. Mas essa leitura vai fazer a leitura, né, de um objeto studentinfo da entrada, né, com as suas informações de notas e tudo mais. E aí depois eu vou inserir esse cara dentro da minha lista VS, né, de estudantes. Seja, né, os estudantes que tiraram nota, né, acima média final de aprovado ou média final de reprovado. Então eu estou inserindo todo esse pessoal. Aqui eu uso o algoritmo sort, que é um algoritmo de ordenação disponível pela classe list, né? Então aqui, se vocês olharem aqui, né, o objeto VS do tipo list, um dos métodos que ele tem é um método de ordenação, então estou usando justamente esse método sort aqui para fazer isso. E aqui, vejam, eu tenho aqui o uso da biblioteca de cronometragem, a biblioteca de temporização do C++, também faz parte da STL, da biblioteca padrão, que permite eu marcar instantes de tempo dentro do meu código. Então, estou marcando 2 instantes de tempo aqui, T1 e T2, para eu ver a diferença de tempo de execução aqui, enquanto eu faço o quê? O processo de extração dos estudantes reprovados. E aí, ao final, eu vou aqui mostrar, né, o resultado dos estudantes, né, usando um iterador também que vai percorrer a minha lista fails e calcular a nota de cada um desses objetos apontados pelo iterador. E aí, ao final, eu mostro o tamanho, né, do tempo, né, o valor do tempo decorrido entre esses 2 pontos aqui, ou seja, exclusivamente no período em que estava havendo esse processamento, essa separação da lista, extração, né, da lista total de estudantes, criando a lista de estudantes que foram, em especial, né, somente aqueles que foram reprovados na disciplina. Então, esse é o programinha. Como eu falei, tem vários detalhes aqui, outros aspectos que a gente ainda não abordou, nem comentou e nem é muito escopo do curso, mas vocês podem, em casa, com calma, estudar e olhar com mais tranquilidade esses outros pontos. O vecmain.cc, o outro arquivo fonte aqui, que gera o outro executável, né, o executável que vai trabalhar a extração com vector, ou seja, com vetores. Então, é a mesma ideia, praticamente o mesmo algoritmo, só que trabalhando em cima da estrutura vector, ao invés de trabalhar com a estrutura list. Aqui no caso eu também faço o processo de
ordenação, só que o vector não tem, né, um método de ordenação como membro da sua classe. Ele, né, então aqui a gente usa a função sort disponível também na biblioteca padrão da linguagem C++, e depois disso eu faço aqui de novo o processo de extração, só que trabalhando com vectors, e faço a cronometragem deste resultado. Muito bem, e vou, né, claro, mostrar esse resultado aqui na saída padrão. Então, essa é a ideia. Então, o que a gente vai fazer é gerar dois arquivos executáveis para fazer esse processamento, um usando o vector e o outro usando lista. E aí vamos executá-los, e esses dois programas vão executar as operações, cronometrar e mostrar o resultado para a gente. Vocês vão ver aí que como é que nós vamos dar a entrada para esses dois programas. Já tem aí, né, à disposição dentro do arquivo zip que vocês baixaram, uma listagem de alunos geradas de forma aleatoriamente, com o nome dos alunos e as notas que eles tiveram nas avaliações ali necessárias para esse programa fazer o cálculo da nota final. Então são esses arquivos fonte que a gente vai dar de entrada, direcionando a entrada padrão para esses arquivos fonte via terminal. Então, ao invés de digitar pelo teclado, nós vamos usar aquele mecanismo de direcionamento do shell, do Linux, para fazer, né, como a entrada do teclado, receber os caracteres já digitados dentro desses arquivos texto. Então vamos lá. Eu já estou aqui na pasta deste código fonte, no terminal. Então a primeira etapa é fazer a compilação, invocando o comando make, que aí ele vai ler o comando make, o arquivo makefile de configuração e fazer o processo de building do programa. Então vejam, né, há uma série de arquivos fonte com a implementação de outras classes que são importantes aí para esse programinha, né, de cálculo de média e armazenamento das informações dos estudantes. Então ele está fazendo essa compilação aqui. Foi feita a compilação. Se eu olhar aqui, eu tenho justamente os meus dois arquivos executáveis para fazer a comparação, o fails vetor e o fails lista. Então vamos experimentar primeiro o fails lista, e eu vou dar como entrada para ele notas 100.txt, ou seja, um arquivo que tem 100 estudantes. Então, usando esse operadorzinho aqui, né, o sinal de menos aqui, eu estou direcionando como entrada padrão desse meu programa o arquivo texto. Então, ao invés de eu digitar no teclado, o programa vai usar esse arquivo texto como um buffer de leitura, como se fosse um teclado, e vai ler diretamente desse arquivo para mim. Então, fiz isso e vejam só, né, 4 milissegundos foi o tempo de processamento, em especial daquela operação de extração dos alunos que foram reprovados no curso. Vou repetir agora a mesma tarefa, só que agora usando o vector, ou seja, o programa que trabalha com a implementação via estrutura de dados vetor. Vejam a diferença, 161 milissegundos. Já foi bem gritante aí a diferença de desempenho nessas duas formas. Agora imagina se a gente aumenta a entrada. Tem um outro arquivo texto aí que tem 1000 estudantes registrados. Então vamos dar esse de entrada para a lista. 67 milissegundos. Então, um desempenho bom. E agora imaginem que eu vou trabalhar com vetor. Veja, o programa está em execução já. Continua em execução e ainda não tivemos resposta.
finalmente, o programa terminou. Ele levou 27 mil milissegundos, né, quase 28 mil milissegundos, ou seja, aproximadamente 28 segundos para processar. Esse tempo, claro, pode variar, né, de máquina para máquina, né, em valores absolutos. Eu, por exemplo, aqui estou com a máquina com um processamento bem intenso, porque estou gravando esse vídeo enquanto eu executo a máquina virtual Linux, então o meu computador aqui está bem sobrecarregado, mas o que é importante é perceber a diferença de escala, de ordem de grandeza, que é você fazer a tarefa de separação dos elementos de uma lista com um vetor. E essa diferença é brutal justamente porque se você quer extrair os elementos dentro de um vetor, você está fazendo essa extração e você está deixando, né, no vetor original só os aprovados, aquele extract fails, né, aquela função extract fails. Eu não entrei muito no detalhe da implementação dela, mas o que ela faz é, eu vou pegar a lista original, vou remover os reprovados da lista original e colocá-los numa lista nova que eu retorno, deixando só os aprovados naquela lista que foi passada por referência como parâmetro da função. Então isso é feito, seja como, né, essa ideia é feita na implementação, na versão da função que trabalha com lista, assim como é feita também na versão da função que trabalha com vetor. Então quando você está trabalhando com vetor, eu tenho que remover os elementos do vetor, aqueles elementos que representam alunos que foram reprovados, têm que ser removidos da lista original e copiados para um novo vetor, perdão, não é lista, né? Então, tem que ser removidos os alunos aprovados do vetor original, os alunos reprovados do vetor original são removidos, perdão, colocados num vetor novo, enquanto que os alunos aprovados permanecem naquele vetor original. Então essa operação, essas operações de remoção dentro de um vetor geram um custo muito grande de realocação em memória, porque lembrem-se, vetor ele sempre é colocado, né, ele é um espaço em memória alocado de forma contígua, um endereço está seguido do outro, referente aos elementos que são armazenados dentro daquele vetor. Então quando você remove um elemento do vetor, você tem que deslocar todo mundo que vem depois daquele elemento para uma posição antes, por exemplo, na memória. E isso, claro, gera muito processamento, muito overhead aí de operações de transferência em memória. E é por isso que, por exemplo, para essa tarefa, como a gente acabou de ver, não é de longe, né, melhor você adotar uma implementação em lista ao invés de trabalhar com uma implementação em vetor. Em suma, isso mostra para a gente, esse estudo de caso mostra um pouco para a gente essa questão de que as diferenças entre a forma de armazenamento em memória de vetor para lista ligada levam você a ter diferenças na utilidade de cada uma da estrutura. Se você quer fazer um acesso aleatório rápido, ou seja, acessar uma posição arbitrária qualquer, eu quero acessar o 15º elemento do meu arranjo, fazer isso via vetor é muito mais rápido, porque o vetor, justamente por ter um armazenamento contíguo, ele simplesmente vai calcular o deslocamento de 15 posições a partir do endereço do primeiro elemento do vetor, porque, né, justamente eles são, né, elemento a elemento são armazenados um seguido do outro, um ao lado do outro na memória. Por outro lado, se você quer trabalhar com inserção e remoção rápida, a lista ligada é a melhor opção, porque daí você simplesmente só tem uma operação de ajuste de ponteiros, né? O ponteiro previous, o ponteiro next, dentro da implementação do nó da lista, você faz esse ajuste de ponteiros e pode inserir e remover em tempo constante, sem ter, né, que fazer realocação dos demais elementos que ainda permanecem naquela lista. Então aí, no final das contas, se você vai trabalhar como uma estrutura dinâmica que pode crescer ou reduzir no final dela, né, então eu insiro e reduzo somente no final da estrutura, essa é uma forma que
essa é uma situação que se adequa bem a um vetor. No entanto, se você vai ter, né, crescimento e redução em posições arbitrárias, final, meio, início, aí esse tipo de situação se encaixa mais para uma lista ligada. Então, tá aí, né, uma ilustração de como é importante, como passa a ser importante você avaliar com mais critério o tipo de aplicação, o tipo de problema que você vai abordar e qual é a melhor estrutura de dados para cuidar desse problema em termos de eficiência, para que você tenha, né, um algoritmo que resolva o problema não só corretamente, mas que resolva isso em tempo hábil, que seja escalável, possa trabalhar aí com ordens de grandeza do teu problema, ordens maiores de grandeza, sem sufoco, sem ter, né, problemas aí de, né, um tempo exagerado, absurdo e, claro, muitas vezes inviável. Essa é a ideia que que é importante que vocês passem a assimilar a partir desse tópico e também nos tópicos seguintes, quando veremos outros tipos de estruturas de dados. Então é isso, encerramos nesse momento o tópico de número 2 com esse vídeo e no próximo tópico passaremos para o estudo de uma outra estrutura de dados. Na verdade, digamos assim, que não é assim, uma outra estrutura tão diferente quanto a das listas, é uma estrutura que pode ser, né, digamos assim, até organizada em termos, né, a partir de uma lista, que são as pilhas e as filas. E falaremos delas no próximo tópico. E a gente daí encerra por aqui o assunto listas ligadas. Até mais.